Irmãos, o meu tema da minha mensagem hoje é o caminho que ninguém quer. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 13, verso 17. Enquanto você abre a sua Bíblia comigo em Êxodo 17, eu preciso falar algo muito importante para você e eu preciso que você preste atenção nessa palavra. Quantos aqui sabem que a nossa casa, a Casa Voadora, tem um principal intuito que nós cresçamos em sabedoria? Nós não visamos em nenhum momento que você venha a essa igreja e a gente não te conheça, que a gente não saiba quem você é, que a gente cresça em números ou te pressione para que você traga pessoas, ou para que a gente se torne uma igreja rica. A gente não tem esse intuito nenhum. Tudo que nós queremos aqui é que você aprenda a palavra de Deus. Tudo que nós queremos aqui é que você seja uma flecha nas mãos do Senhor. Tudo que nós desejamos do fundo do nosso coração é que você absorva a palavra de Deus o máximo e você possa aprender. Hoje, enquanto o louvor tocava, e eu creio que o louvor hoje foi fenomenal, tocou muito meu coração. Eu vi algumas pessoas do louvor aqui como flechas nas mãos do Senhor. Eu creio que Deus está nos levantando. E eu tenho falado muito sobre isso. Nós estamos nos últimos tempos. Jesus está voltando, cara. E é o momento da gente preparar o nosso coração. É um momento da gente preparar a nossa vida. Nunca é tarde demais para voltar aos pés da cruz. Por isso, nessa noite, eu quero falar sobre o caminho que ninguém quer seguir. Um caminho que talvez demore, mas eu quero muito que você preste atenção. Eu tenho visto que nos últimos dias, pessoas têm procurado muita experiência em outros lugares. Eu respeito isso. Quando você procura mentores, procura outras pessoas, e às vezes você entra numa imersão de 3 dias, de 4 dias, 6 dias. Às vezes você procura algum lugar para você se refugiar. Eu sou de uma época onde existia vários encontros, onde nós íamos e ficávamos num retiro, falando com Deus e tudo mais. E essa pressa que nós estamos tendo, e essa necessidade, e esse curto prazo de realmente absorver o que Deus tem para nós, ter deixado a nossa fé muito volátil. A fé que tem sido grandiosa nesses dias, muitas vezes ela tem ido embora de uma maneira muito rápida. Então eu quero ler com você Êxodo capítulo 13, verso 17, que eu creio que Deus vai falar em cada coração aqui. Vamos lá? Êxodo 13, verso 17, eu estou lendo a Bíblia NVI. Que diz o seguinte: quando o faraó deixou sair o povo de Deus, Deus não guiou o povo pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto. Diga comigo: fez o povo dar a volta, fala mais alto, dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Agora eu quero que você vá com a sua Bíblia no capítulo 14, no verso 1. Acompanhem comigo, nós vamos ler até o verso 4, capítulo 14, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pinhairote, entre Migol e o mar. Acampe à beira-mar, de fronte de Belzefom. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, preste atenção, então endurecerei o coração de faraó, e ele os perseguirá. Todavia, serei glorificado por meio de faraó e de todo o exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas.
Apenas até aí, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito aqui. Senhor Jesus, que o nosso coração seja uma terra boa e a Tua palavra seja como uma semente, Pai. Senhor Jesus, abra os ouvidos aqui nessa noite. Traga o avivamento do Senhor e que nessa noite nós possamos absorver o melhor dessa terra, em nome de Jesus. E toda a igreja diz, e toda a igreja diz, vamos aplaudir a Jesus essa noite, amém? Glória a Deus, Deus abençoe, aleluia. Irmãos, eu lembro quando eu era pequeno e nós íamos de Piracicaba até São Paulo e às vezes de São Paulo até Patos de Minas visitar meus avós. E os meus pais tinham uma Belina marrom. Alguém já viu uma Belina? Uma Belina, sabe o que é uma Belina? Parece o carro do caça-fantasmas, né? Era uma Belina marrom. E eu lembro que naquela época não existia GPS. Então meu pai tinha um mapa gigante que ficava no porta-luvas do carro. Então ele parava no primeiro posto, abria aquele mapa gigante e a gente ficava ali olhando e eu achando que eu estava entendendo alguma coisa. Mas glória a Deus que se passaram os anos e hoje a gente tem o GPS. Quantos aqui podem glorificar a Deus pelo GPS? Amém? Que você não se perde. Hoje nós temos a tecnologia que pode nos levar e a gente sabe o tempo de trajeto, a gente sabe como a gente chega mais rápido. Mas enfim, tudo isso é muito irônico hoje na minha vida, porque algumas pessoas que andam comigo, principalmente o Jonathan e o Bruno e a Jana, que mais convivem comigo, sabem que eu tenho um sério problema com destinos. Algum tempo atrás a gente foi para Ribeirão Preto, a gente foi gravar, e os meninos, a gente pôs no nosso GPS para o lugar que a gente iria gravar numa igreja, e aí eu comecei a andar, e aí eu peguei e falei assim, cara, eu acho que eu já sei onde que é, e parei meu GPS. E meu GPS travou. E a gente ficou dando várias voltas. E os meninos ficaram com muita raiva, começaram a brigar comigo. Rapaz, volta esse GPS, o que esse homem está arrumando? O que é isso? Tal. Eu, não, relaxa, gente. E eu lembro que eu percebi que eu estava perdido quando eu passei pela terceira vez na porta da mesma pizzaria que estava na avenida. E às vezes a gente vai embora para nossa casa, a gente está aqui na igreja, eu estou indo por um caminho, e de repente eu entro em uma outra rua, a Janaína olha para mim e fala assim, Thales, onde você está indo? Estou indo para casa. Aí ela fala, mas que volta que você está dando? Eu falo, não, Janaína, é para a gente contemplar a paisagem de Uberaba de uma forma diferente. A gente precisa ver a nossa cidade de uma forma diferente, mas é brincadeira, é porque eu estou totalmente perdido mesmo. E muitas vezes na nossa vida, alguns de nós já paramos para, você talvez já deve ter parado para pensar sobre essas rotas que nós damos. Algum de vocês já parou para pensar o seguinte, se eu pudesse determinar a rota que leva o meu futuro, para onde eu estou indo de verdade, se eu pudesse determinar a minha linha de chegada, porque eu tenho visto pessoas passando na minha frente, porque eu estou cansado de todas as portas que se abrem fechar, porque eu estou cansado de não sair do mesmo lugar, porque eu estou cansado de viver da mesma forma. Se eu pudesse decidir a rota futura, talvez esse seja o pensamento de muitos de nós, mas algo que eu quero que você entenda, acompanhe comigo uma mensagem que eu tenho para você, que o que parece aleatório, talvez seja intencional na nossa vida. Talvez esse momento da sua vida que você esteja vivendo, que parece aleatório, seja totalmente intencional. Quantos estão entendendo essa mensagem, amém? Deus às vezes nos leva pelo longo caminho, um caminho bem mais longo. Acompanhe comigo essa história que a gente acabou de ler. O povo de Israel estava fugindo de Faraó, e se você for olhar num contexto histórico e bíblico, se eles tivessem seguido o trajeto de Cades Barneia, eles teriam andado durante 11 dias. Só que Deus, sendo grandioso e tendo o seu propósito, fez que o povo de Israel peregrinasse durante 40 anos. E aquele povo ficou andando. E foi uma viagem muito longa. E no começo, quando eles saíram da terra do Egito e começaram a caminhar em direção a Canaã, a terra prometida, havia muita fé no coração deles.
Lá no final do livro de Josué, quando eles estão chegando à terra prometida, havia muita fé no coração deles. Nós temos muita fé quando nós vamos iniciar um projeto, quando nós vamos começar algo novo. Se eu sentar com você e a gente começar a trocar uma ideia sobre projetos futuros da sua vida, talvez você saia daqui com muita fé e muita determinação de tudo que vai acontecer. Nós temos muita fé quando nós conseguimos avistar a linha de chegada, quando nós já estamos quase finalizando um projeto, então a gente acelera, a gente tem fé. Mas o maior problema da nossa fé é quando nós estamos no meio do processo. Quando estamos no meio de toda a turbulência, é o lugar mais difícil para ter fé. Quando nós saímos, é fácil ter fé. Quando nós chegamos, é fácil ter fé. Mas o meio do processo é muito difícil. Então, para isso, eu preciso entender que o caminho mais curto nem sempre é o melhor caminho. Eu preciso entender que o caminho mais curto nem sempre é o melhor caminho. Diga comigo, o caminho mais curto nem sempre é o melhor caminho. Esse é o meu primeiro título dessa noite, anote isso comigo. O caminho mais curto nem sempre é o melhor caminho. Êxodo 13:17 diz: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus, ele não está interessado só apenas no nosso destino. Deus está interessado na nossa formação. Deus não está interessado aonde você vai chegar. Deus está interessado totalmente na formação e como você será formado. Ele não quer apenas te levar a um lugar, Ele quer que você chegue a esse lugar sendo alguém. Eu tenho visto isso na casa, e eu sei, meu irmão, o quanto de vocês andam ansiosos. Eu ando ansioso. Eu quero acabar logo muita coisa. Eu comecei uma reforma na minha casa alguns dias atrás. Graças a Deus acabei a reforma de um banheiro pequeno, mas que durou parecendo a eternidade. Muitos de vocês querem ser curados logo, muitos de vocês querem conseguir alcançar um trabalho logo. E eu sei disso. Mas talvez a gente não tenha que parar para pensar no processo onde nós estamos sendo construídos, para que no dia que tudo acontecer, eu tenha um caráter formado. Talvez o processo esteja muito lento. E tem coisas na nossa vida que não dá para apressar. Um casamento bem estruturado requer anos. Não é do dia para a noite. Esse ano, eu e a Janaína, a gente completa 16 anos de casado. E cara, foram 16 anos muito longos. São 24 anos juntos e muito tempo. Cara, meu casamento não é perfeito. Alguém me perguntou ontem na porta da igreja assim, eu estava conversando com um casal e o casal me contando alguns problemas, e disse: pastor, cara, a gente pensou em talvez separar esse mês, foi umas 3 vezes e tudo mais, já aconteceu isso com você? Eu disse: já. Sério? Eu disse: sério? Ou você acha que 16 anos se passaram na minha vida e sempre foi as mil maravilhas entre eu e a Janaína? Tem dia que você tem que entrar na minha casa de capacete, com um escudo, porque virou uma trincheira. E a Janaína está virada no giraia. Tem dia que eu estou virado no giraia. Tem dia que, coitada da Joana, vira um gatinho. Eu sei que as coisas, elas precisam de um tempo. Por exemplo, hoje eu tenho a minha empresa, e esse ano nós vamos completar também, nós vamos completar esse ano 15 anos de empresa. E são 15 anos de muito esforço. Se você quer ter uma empresa bem consolidada, não é da noite para o dia. Eu conheço pessoas que querem ganhar dinheiro fácil da noite para o dia, e eu lembro que existia uma época que as pirâmides dominavam o Brasil, Telex Free e tantas outras coisas, e todo mundo queria ganhar dinheiro de um jeito muito rápido, e todas essas pessoas ficaram tocando de roda no deserto. Eu tenho amigos que querem sempre ganhar dinheiro rápido fazendo alguma coisa, e sempre continua na mesma situação.
Tudo aquilo que nós queremos conquistar de uma maneira muito bem conquistada requer tempo. Eu poderia nomear qualquer pessoa de vocês para ser um novo pastor da igreja, e glória a Deus por isso, porque nós estamos precisando de novos pastores. Eu poderia chegar para você e falar assim: meu irmão, a partir de hoje você é o novo pastor da casa. Mas se você não tiver uma preparação, se você não tiver preparado o seu coração, talvez você não saiba administrar a obra do Senhor. Por isso acompanha comigo que eu quero que você anote nessa noite. Se você se apressar, você vai estragar tudo. Vira para quem está do seu lado e diga isso para ele: se você apressar, vamos lá, fala um pouquinho mais alto para ele acordar. Se você apressar, você vai estragar tudo. É isso. A gente vai estragar tudo se a gente se apressa. Eu lembro uma vez que a gente estava lá em casa, e cara, todo mundo aqui conhece, sabe que eu não sou muito bem de culinária, mal sei fazer um miojo. Uma vez eu fui fazer um miojo com as meninas e eu quase queimei o miojo delas, deixei a água secar. Mas teve um certo momento que um dia a Janaína foi tomar banho e ela pediu para eu olhar um bolo para ela. Ela deixou um bolo no forno e eu fiquei de olho naquele bolo. E ela falou assim: Thales, na hora que der, que o bolo ficar, que você pôr o garfo, ficar fofinho lá, não sei o que mais, pode tirar o bolo. E eu fiquei pensando: rapaz, o que é melhor? Comer um bolo cru ou comer um bolo queimado? Porque eu já não sabia mais ou menos o tempo que era. Então a primeira vez eu fui lá, apertei o garfo, não ficou bom. Na segunda vez eu apertei e estava fofinho. Só que eu não olhei até o final do garfo, eu deixei o forno aberto e desliguei e saí e fui embora. Quando eu cheguei em casa, o bolo, ele parecia uma placa consistente. O bolo estava grande, ele milagrosamente ficou pequeno e compacto, pronto a machucar alguma pessoa de primeiro grau de uma maneira incrível. E a Janaína: Thales, eu pedi para você olhar o bolo, eu pedi para você... O que eu fiz? Eu tirei o bolo antes da hora. E eu lembro quantas vezes minha mãe falava para fazer a mesma coisa com pão de queijo lá em casa, e a mesma coisa, os pão de queijo nunca dava certo, porque eu sempre tirava antes da hora. Porque eu não tinha paciência de ficar esperando o tempo certo. E às vezes na nossa vida tem sido desse jeito. A gente não está com paciência de esperar, porque, cara, tudo é rápido. Se eu falar para você: irmão, quanto que foi o jogo? Você vai saber falar agora, porque você está com seu celular, você pode ver o jogo pelo seu celular, você pode estar conectado em vários lugares ao mesmo tempo. A gente está apressado em tudo que a gente não tem tempo, e a gente não quer esperar os processos da nossa vida. Olha esse povo de Israel. Esse povo começou a atravessar, e de repente esse povo se achava totalmente perdido. E Deus, Ele deixa muito claro sobre por que nós devemos esperar. É como se Ele dissesse para nós: se eu te levar, e aí, no contexto dessa história, se eu te levar por um caminho curto, como ele não quis que o povo fosse, porque ele iria encontrar com os filisteus, talvez você vai querer voltar para o Egito. Por quê? Aquele povo estava acabando de sair do Egito. E o que eles eram no Egito? Quem sabe me falar aqui? Vamos lá, gente, me ajuda. Eles eram escravos, ok? Então eles tinham acabado de sair do Egito como escravos. Agora me fala, numa caminhada de 11 dias, um escravo consegue ter uma mente de um soldado? Então se ele encontrasse o povo filisteu no meio do caminho, eles saíram com o pensamento assim: nós somos soldados, nós vamos para cima, nós vamos atacar. Mas se eles encontrassem os filisteus, eles estão andando em direção, enquanto os filisteus: vamos voltar agora para o Egito, vamos voltar a ser escravo, porque eu tenho medo. E muitas vezes na nossa vida tem sido da mesma forma. Às vezes parece castigo na sua vida, mas o que Deus está tendo no seu coração e na sua vida é uma coisa chamada misericórdia. Você acha que é castigo, mas Deus está tendo misericórdia de você. Você está indo pelo caminho longo, porque Deus vê algo que talvez você ainda não viu. Quantos estão entendendo isso? Talvez o processo da sua vida está muito demorado, porque Deus está vendo algo que ainda você não viu.
A gente poderia hoje chegar aqui na casa e falar assim: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos pôr uma meta, 1000 pessoas até dezembro aqui nessa igreja, amém? Vamos lá, vamos para a rua, vamos fazer evento, vamos fazer um monte de coisa, vamos atrair as pessoas, porque a gente quer, a gente precisa. A gente poderia fazer isso, investir todo o nosso dinheiro, e talvez poderia acontecer tudo isso. Mas de verdade, eu prefiro que a gente chegue a uma maturidade na nossa fé, sabendo quem nós somos, do que chegar a um momento da nossa vida que a gente não saiba nem quem são as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos amadurecer. Algo que eu preciso que você entenda, acompanhe comigo no telão: Ele não te rejeita, mas Deus, Ele te direciona. Ele não rejeita o momento que você está vivendo, Ele está apenas te dando uma direção, Ele está te dando um caminho, mas o caminho está longo, e você olha para trás, achando que errou sua rota. Assim como eu faço, todas as vezes que eu vejo que o caminho está muito longo no meu carro, eu falo: cara, eu acho que eu errei de alguma forma. E muitas vezes a gente pensa: Deus, eu estou vivendo dessa maneira, com a mesma casa, o mesmo carro, a mesma situação, os mesmos problemas, e onde é que eu estou errando? Cara, você não é o único que já fez essa oração. Eu já fiz essa oração várias vezes. Deus, me mostra onde eu estou errando. Deus, me mostra o que eu estou fazendo de errado na minha vida. Mas algo que você precisa entender, e é o segundo tópico da minha pregação nessa noite: o caminho mais longo nem sempre é o caminho errado. Diga comigo: o caminho mais longo nem sempre é o caminho errado. Veja comigo Êxodo capítulo 13, no verso 19. Moisés levou os ossos de José. José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento. Porque Moisés carregaria os ossos de alguém que havia morrido há quase 400 anos antes. José era bisneto de Abraão. Deus promete a Abraão, já encerramos esse texto. José era bisneto de Abraão. Deus promete a Abraão: farei de você uma grande nação. Isaac, Jacó, as 12 tribos, e eu estou falando porque eu creio que essa igreja já conheça, por favor, a história de José. Falei sobre ela semana passada aqui. Mas se você não sabe, vou dar uma leve repaginada. José, ele é vendido pelos seus irmãos como escravo, porque ele teve um sonho, e nesse sonho ele via a sua família se prostrando diante dele. Então José é vendido como escravo, e José, lá no Egito como escravo, consegue conquistar a confiança de Potifar. Então ele é levado à casa de Potifar, começa a trabalhar nessa casa. De repente a mulher de Potifar quer tomar posse do corpo de José de alguma forma. Então José é mandado novamente para uma prisão, acusado de um estupro que não aconteceu. E de repente José lá dentro conhece um copeiro e conhece um padeiro, e começa a interpretar o sonho daqueles caras. Em uma certa feita, o faraó teve um sonho, e José conseguiu interpretar o sonho de faraó. Então José é levado à casa de faraó, e agora José se torna um imperador do Egito. José sempre esteve pronto. Você consegue entender isso? Quantos estão entendendo isso? Que José, desde a sua infância, ele sempre esteve pronto. Sempre esteve pronto. Só que antes de José existia Abraão, porque José era bisneto de Abraão. E o que Deus promete a Abraão? Te farei uma grande nação, e os seus descendentes serão como as estrelas do céu e como a areia do mar. Só que até José só tinha 70 pessoas na sua família. Então não tinha uma grande nação. Umas 70 pessoas não é uma grande nação. Então se passam 400 anos, e a promessa não havia se cumprido na vida de José. Ele não tinha se tornado uma grande nação. Se passam 400 anos, agora sim, com Moisés, os hebreus, os israelitas, agora sim eles eram uma grande nação. E eles estavam atravessando. E José faz com que o povo prometa a ele: olha, no dia que vocês estiverem indo para a terra prometida, levem os meus ossos. E aquele povo demorou mais de 400 anos para ir para a terra prometida. Agora preste atenção. Então ele diz, José: quando Deus vier, levem
os meus ossos. Isso não é paciência. Hebreus, no livro de Hebreus, eu quero que você abra comigo, Hebreus capítulo 11, verso 22, nos diz sobre outra coisa. Pela fé, José, no fim da sua vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Meu irmão, anote comigo uma coisa muito importante para você nessa noite. Paciência é esperar sem reclamar. Fé é esperar ainda crendo. Eu preciso ter fé. Abrindo um grande parênteses, eu lembro quando a Nanda nasceu e nós estávamos no trabalho de evangelismo e eu e a Janaína era muito novo, nós tínhamos 22 anos ainda, e eu lembro um dia, e essa imagem foi muito bem gravada na minha mente. Eu lembro um dia eu sentado numa pilha de cadeiras lá na casa do fundo da igreja dos meus pais. Eu peguei a Nanda no colo, olhei para ela e Deus falou muito claro no meu coração que tudo aquilo que Ele havia realizado na minha vida, até aquele momento, até o dia que Ele poderia me levar, Deus faria em dobro na vida da Nanda. E eu tomei muito posse naquilo no meu coração. O lance é que muitas vezes não acontece na nossa geração, não acontece na sua vida. E você está esperando que muita coisa aconteça na sua vida, mas Deus está te preparando, talvez, coisas que vão acontecer na vida dos seus filhos. Coisas que talvez vão acontecer na vida de outras pessoas que você tiver discipulado, cuidado dessas pessoas. E muitas vezes nós nos tornamos egoístas pensando assim: Deus, será que tudo isso que o Senhor prometeu para mim não está se cumprindo porque eu estou andando numa vida de pecado? Cara, a gente que é crente, vou usar esse termo que é maravilhoso, usar a palavra crente. A gente que é crente, a gente tem uma paranoia na cabeça que quando alguma coisa está dando errado, a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa errada de pecado. E às vezes não é o pecado. Às vezes é uma ignorância sua. Ah, é o diabo. Cara, o diabo está do outro lado da rua falando: tudo é eu. Estão pondo a culpa em mim de novo. E nem é culpa minha. Às vezes é ignorância sua. E você está querendo endemonizar as coisas. Às vezes nós estamos caminhando pelo deserto e pondo culpa em todas as coisas, esperando que a promessa se cumpra em mim, quando Deus está esperando você ser capacitado. Quantos estão entendendo isso aqui? Porque nós não servimos um Deus de indivíduos, nós servimos um Deus de gerações. Nós servimos um Deus que se estende de geração em geração. E eu preciso dar um testemunho maravilhoso aqui nessa noite. Eu lembro de um dia, a gente estava começando a casa, a Nakamura estava aqui com a gente já, a Fernanda estava com a gente, e eu lembro que nessas idas nossas a um monte, um dia a Fernanda falou assim: poxa, eu queria levar uma prima minha no monte para a gente orar pela vida dela e pelo casamento dela. O casamento dela não está legal. E eu lembro dessa imagem, a gente subindo no monte, eu não vi o rosto da prima da Fernanda. A gente subiu no monte, a gente orou, tudo mais, a gente fez uma roda, nós oramos pela vida dela. E aí eu fiquei pensando assim: rapaz, que doideira, a gente foi no monte, a gente orou pela essa menina, e eu nem sei quem que é ela, não deu nem para ver o rosto dela. Passado algumas semanas a gente continuou orando por esse casal, a gente continuou orando por essa família. E passado algumas semanas a gente fez um churrasco aqui na casa, como a gente sempre ama fazer churrasco. A gente está precisando fazer mais, semana que vem vai ter um grande churrascão aqui na casa. E eu lembro que nesse churrasco, o Lucas apareceu e disse assim: poxa, a minha esposa já veio aqui. E o Lucas nunca tinha vindo na casa. E ele falou assim: cara, minha esposa já veio aqui, eu acho que ela foi com vocês num monte orar e tal. Aí caiu a ficha. A esposa dele. E o Lucas está há um pouco mais de 3 anos, talvez, conosco. E a Camila, ela pagou um preço, nós oramos por ela, pagou o preço de se doar, de falar: orem pela minha família, orem pela minha casa. Talvez a promessa não aconteceu naquele dia, não aconteceu naquela semana, mas hoje ela e toda a sua família estão aqui, adorando ao Senhor. Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus! Glória a Deus! Nós precisamos entender que a história de Deus é muito maior que você.
O projeto na vida da Camila é muito maior do que ela imaginava. O projeto na vida de Deus, o projeto na vida dos meus pais, que Deus tem para os meus pais, é muito maior do que eles pensavam ou imaginavam. O projeto de Deus na minha vida é muito maior do que eu imagino. Mas qual é o tempo, pastor? Por que isso não está acontecendo? Quando você entende que a história é maior que você, ainda vem um momento em que Deus manda você voltar. E muitas vezes parece uma derrota. Porque aquele povo estava indo em direção à terra prometida. E o que Deus fala para eles? Olha, voltem, porque agora eu vou confundir a Faraó. Só que eu serei glorificado através de Faraó. E muitas vezes nós pensamos que um passo atrás é um retrocesso. Mas um passo atrás nem sempre é um retrocesso. Diga comigo, um passo atrás. Vamos lá, mais alto, um passo atrás. Nem sempre é um retrocesso. Acompanhe comigo o Êxodo capítulo 14, no verso 1. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Midigol e o mar, e acompanhem a beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, mas era uma ordem de Deus. Secados pelo deserto, versículo 4. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim os israelitas fizeram. Quando Deus mandou eles voltarem, eles estavam encurralados. Só que eles estavam encurralados de propósito. O deserto estava atrás deles, mas o mar vermelho estava na frente deles. E como nós conhecemos a história de Moisés? Moisés abrindo o mar vermelho. Deus precisou que eles fizessem isso para que o nome de Deus fosse glorificado. E às vezes a gente está no momento da nossa vida que eu falo, cara, o deserto está atrás e o mar está na frente. Para onde que eu vou? Dá para ir para cima? Não dá. Dá para ir para baixo? Também não dá. Ou é o mar, dar umas braçadas, ou eu voltar para Faraó, voltar pelo deserto e ser mais escravo durante mais 400 anos. E tudo que Deus fala para você, espere, meu nome será glorificado nessa situação que você está vivendo. O nome do Senhor será glorificado nessa situação que você está vivendo. O nome de Cristo será glorificado através da sua vida. Parece um deserto, parece um mar, mas é uma provisão de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus está te chamando nessa noite. Deus está falando com você nessa noite. Retroceder ou voltar um ponto atrás não é perder, é cumprir um propósito que Deus tem te chamado. Aleluia. Deus podia ter dado uma força para eles lutarem, e tudo estaria ótimo, tudo teria acontecido muito rápido, eles teriam ido para a terra prometida, mas talvez Deus não teria sido glorificado. E muitas vezes nós achamos que um atraso na nossa vida é um grande erro, mas muitas vezes um atraso é uma grande vitória. Eu lembro que eu tinha um Ninho 92, irmão, branco, portas de aço. Se batesse de frente de um Fusca, era talvez uma bomba atômica acontecendo. E o nosso Ninho, ele era branco, e um dia um irmão falou assim: ô meu irmão, eu vou arrumar a lataria do seu Ninho e tudo mais. E ele arrumou, e eu lembro que ficou, como chama aquela massinha cinza? Durepox. O nosso carro ficou cheio de Durepox, então a gente envelopou de preto o nosso Ninho, então ele parecia um Kinder Ovo, ele era pretinho por fora e branquinho por dentro e tudo mais. E aí eu lembro que Deus nos abençoou e nós ganhamos o nosso primeiro carro automático. Nós ganhamos um carro maravilhoso. Só que a Janaína não sabia disso. E eu tinha deixado ela na porta da igreja, e eu esqueci que eu tinha deixado ela na porta da igreja. E eu falei para ela: olha, tal horário eu venho te buscar na porta da igreja. E aí eu lembro que a Janaína estava me ligando, Janaína mandando mensagem, e teve um momento que a Janaína disse assim: tá bom, eu vou a pé, porque naquela época não existia Uber. Eu vou a pé. E quando uma mulher diz que vai a pé, meu irmão, é melhor você não voltar para casa.
você é um homem morto naquele dia. E então assim o Senhor levou o servo Thales aos céus. Estou brincando. Mas eu lembro que a Janaína estava muito brava. Eu disse, não, espera só um pouquinho. E eu lembro que eu cheguei na porta da igreja com um carro zerinho, pilotando. E ela falava assim, que isso? Eu acho que pensou na cabeça dela, será que o Thales roubou de quem? O que aconteceu? Será que ele jogou num jogo e ganhou? O que aconteceu? E aí eu, Jana, olha o que a gente ganhou! E ela, meu Deus! Valeu a pena esperar, não foi? Demorou um pouquinho. Ela ficou brava. Mas não foi uma vitória que ela soube esperar? Talvez você não esteja desse jeito também nessa noite. Senhor, está demorando demais, eu estou querendo desistir. Eu estou querendo ir para um outro lado, eu estou querendo tirar minha vida, eu estou querendo desistir de tudo. Eu já desisti do Senhor, eu já desisti do meu ministério, eu já desisti de tudo. Enquanto isso, Deus está preparando algo muito maior para você. E tudo que Ele te pede, espere com paciência no Senhor. Era Deus fechando a porta atrás do povo de Israel. Era Deus abrindo agora o Mar Vermelho. Os egípcios que você vê hoje, você nunca mais verá. Foi assim que Deus falou para aquele povo. Eu estou fechando essa porta porque vocês nunca mais vão ver isso. Então, não preciso só ser livre. Eu preciso que toda a porta do meu passado se feche. Toda porta de vício do meu passado se feche, para que eu possa ver a glória do Senhor. Toda maldição, de uma vez por todas, se feche na minha vida. Deus não só tira, Ele destrói o que te perseguia. E uma grande ilustração, e eu preciso encerrar essa mensagem, que Deus trouxe no meu coração quando eu estava escrevendo isso. Existe uma arma que eu quero que você consiga visualizar. Vão lá, mente criativa, casa voadora, todo mundo comigo. Existe uma arma que ela é mais ou menos assim, e ela tem um cordãozinho, e que você coloca uma coisa chamada flecha nela. É um arco e flecha, ok? Todos conseguem ver aqui na minha mão? Que bom que vocês são criativos assim como eu. Quando eu pego uma flecha, se eu faço assim, essa flecha vai para frente, mas ela estava aqui. Ela talvez vai fazer isso e vai cair. Agora, se eu pego uma flecha e puxo com toda a minha força e solto, ela não vai mais distante? Ela não vai muito mais longe? Algo que eu consegui entender nesse texto é que a mesma mão que me puxa muitas vezes para trás é a mão que está me mostrando a direção para frente. A mão que está te puxando hoje para trás, ela está te falando assim, eu estou te preparando para que você vá muito mais longe. A mão que está te puxando hoje para trás, e você está sofrendo, e você está dizendo, Deus, eu não aguento mais. Deus está te falando, espera mais um pouquinho que eu estou te puxando, porque agora você vai, meu filho. A gente precisa aprender a pensar nisso. Enquanto a gente estava cantando aqui, cara, eu podia ver, eu podia sentir no meu coração pessoas aqui sendo esticadas como uma flecha, pessoas aqui sofrendo real, e eu sei que tem irmãos sofrendo, e cara, estava tudo escrito isso já na palavra, queria acontecer. No mundo vocês vão ter aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Não é um retrocesso na sua vida, é uma preparação. Confie em Deus. Os atrasos que às vezes você questiona é um propósito. Ele te leva para o caminho mais longo, porque Ele quer te formar. Talvez Ele apareça como um mar se abrindo e diga, vamos, você vai chegar mais rápido. Ok, Deus, eu estou preparado para isso, mas não é do meu jeito, é do jeito que Deus quer. E por último, Salmo 46:10 diz, parem de lutar. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O que Deus manda falar para você nessa noite é, aquieta-se, aquieta o seu coração e saiba que Ele é Deus sobre todas as coisas. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui.
Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!